gente cuidar do próximo, a gente tem que estar bem, né? Tem que estar firme, a saúde tem que estar em dia, os exames você tem que fazer a prevenção. E muitas vezes eu sei que não é bem assim que acontece. Por isso, eu gosto sempre de começar o programa com um bloco de saúde, pensando na sua saúde, na saúde da sua família. E hoje a gente vai falar de algo que é muito comum da gente ouvir, mas nem sempre a gente tem certeza se está falando corretamente ou está expressando direitinho aquilo que a gente está sentindo. Muitas vezes, a gente falou de dor de cabeça, as pessoas falam, essa dor de cabeça é do fígado. Bom, hoje a gente vai entender um pouquinho essa história toda, entender o que é o fígado, que é o maior órgão interno do corpo humano, mas entender também qual é que é a relação dele com doenças, com alimentos. A gente sabe que ele desenvolve mais de 500 funções no organismo, né? Mas também os inimigos da saúde do fígado não são poucos. E é por isso que a gente vai entender mais sobre esse assunto agora com o Dr. Tércio Genzini, que é hepatologista do Hospital Bandeirantes e do Grupo Hepato. Ele também é coordenador do projeto Transplantes Sem Fronteiras e com certeza vai nos ajudar a entender melhor essa história. Doutor, muito obrigada por ter vindo. Obrigado. Prazer recebê-lo. Prazer. Vamos sentar aqui para a gente conversar um pouco mais e tentar explicar para a turma em casa algo relevante sobre o fígado. Sim. E eu já estou vendo que tem alguns alimentos ali que estão relacionados ao fígado. Sim. Podem prejudicar, outros não. Sim. Mas a gente vai falar sobre eles agora. Então, de fato, o fígado é importantíssimo, né? Porque 500 funções do corpo é muita função. Sim, o fígado a gente deve entender como a usina do corpo. E a usina que transforma tudo que nós inserimos no corpo em algo útil que o corpo vai utilizar para alguma das suas funções. Então, essas 500 funções, na verdade, são 500 funções descritas, mas são alguns milhares de funções estimadas. Elas se relacionam a isso. Um alimento que é metabolizado, uma toxina, uma droga, a bebida alcoólica, tudo que tem acesso à nossa circulação passa pelo fígado e sofre uma transformação. Tá. Bom, a gente precisa então cuidar desse órgão. Qual seria o melhor cuidado para ele? Então, o fígado ele suporta bem alimentos ou toxinas ou drogas, tudo em quantidades moderadas. Sempre que a gente excede a administração de alguma substância, sempre que a gente sobrecarrega o fígado, ele sofre a consequência. Então, por exemplo, vamos falar em algo que 15% da população brasileira utiliza com frequência, que é o álcool, a bebida alcoólica. Nós sabemos que no Brasil são 200 milhões de habitantes, 15% dá 30 milhões de pessoas fazem uso rotineiro de bebida alcoólica. O álcool, ele é tóxico, ele é deletério, ele faz mal para o fígado? Ele não faz mal em quantidades moderadas ou pequenas, mas em quantidades excessivas ele faz mal. Por exemplo, a mulher tolera bem até 30 a 40 gramas de álcool por dia e o homem até 60 gramas. O que são 60 gramas? Vamos imaginar que a cerveja, por exemplo, que é a bebida mais ingerida alcoólica no país, tem 5% de álcool. Então, cada 100 ml tem 5 gramas. Uma latinha tem 300 ml, são 15 gramas. Então, 2 latinhas é o limite para uma mulher, é um limite seguro para uma mulher tomar num dia. Para o homem, isso vai a 3 a 4 latinhas. Então, são quantidades que não são grandes, que as pessoas facilmente superam. A partir dessa quantidade excedente, surgem substâncias tóxicas no fígado, como o acetaldeído, que são decorrentes da não capacidade do fígado metabolizar esse excesso. E isso acaba lesando, gera hepatite alcoólica. O mesmo acontece com outras drogas. Por exemplo, você citou aqui a dor de cabeça. Às vezes a pessoa tem dor de cabeça e ela compra um remedinho na farmácia e toma, um anti-inflamatório, por exemplo. Os anti-inflamatórios, eles também são tóxicos a partir de uma certa dose. Se a pessoa que tem a dor de cabeça exceder essa dose, ele vai lesar o fígado de uma forma aguda, tanto quanto o álcool. E a lesão, de acordo com a intensidade, pode levar a consequências gravíssimas. Existem pessoas que, estou com muita dor, tomam 5 comprimidos num dia, 6 comprimidos num dia, 3, 4 dias, de repente elas entram em coma sem saber por quê.
é porque elas lesaram o fígado e acabam até precisando de um transplante. Puxa, essa lesão de fígado pode ocorrer assim de forma tão rápida? Pode sim. As ingestas de substâncias tóxicas em quantidades grandes, agudamente, quer dizer, num espaço curto de tempo, levam às hepatites agudas. E as hepatites agudas podem ser tão graves e serem irreversíveis. E necessitarão um transplante urgente. Até. E esse processo de lesão no fígado, ele tem algum sintoma? Porque, por exemplo, quando a gente toma, você falou agora há pouco do anti-inflamatório, a gente já sente automaticamente aquela dor de estômago. Tem até, quando você precisa fazer um tratamento com anti-inflamatório, uma forma de você proteger o estômago com algum remedinho. Mas o fígado, eu pelo menos não percebo sintomas. É assim para todo mundo? Então, as lesões do estômago que produzem a dor, que são as gastrites ou até as úlceras produzidas por anti-inflamatórios, elas dão sintoma e o indivíduo para, né? Ele interrompe imediatamente a medicação, ele acaba protegendo. Ou ele se protege com um protetor gástrico e continua tomando remédio. O problema no fígado é que, assim, as lesões crônicas, elas não dão sintomas. Então, se a pessoa ela vai tomando alguma coisa que faz mal ao longo do tempo, ela vai tendo uma lesão do órgão sem perceber. Isso seria detectável se ela colhesse exames de sangue, porque os exames acusam a lesão do órgão. E ao longo de anos, ela vai tendo uma lesão persistente que leva a cirrose. Ela só vai ter sintoma quando próximo de 80% da função do órgão estiver comprometida. Aí surgem sintomas de doença grave. A lesão aguda, ela pode dar sintomas mais tarde demais. Quando a pessoa fica já amarela, quando ela fica confusa ou quando ela fica muito sonolenta, aí já é uma fase, já houve uma lesão tão grave que ela é irreversível. Portanto, o que deve ser recomendado? Qualquer ingesta de substâncias desconhecidas, como algumas ervas, por exemplo, em alguns chás. Existem chás milagrosos, ditos como milagrosos, receitados para diversos tipos de situações. Desde trazer o amor perdido de volta até tratar alguma doença. Então, esses chás, muitas vezes, são feitos com ervas que são tóxicas ao fígado. Isso se estende a medicações, se estende a alimentações também. Por exemplo, alimentos gordurosos. A gente tem até aqui alguns alimentos, né? Um alimento gorduroso seria, no caso, algo como um bacon, bem gorduroso. Isso, qualquer tipo de lipídio, né? A substância é o lipídio, que tem em qualquer tipo de óleo. Então, não existe o óleo que faz bem ou o óleo que faz mal. Existe a quantidade total de óleo que você ingere num dia. Porque essa quantidade, o óleo, ele também se deposita no fígado, porque o fígado é também um órgão armazenador de energia. Se você excede a quantidade de óleo que o fígado consegue metabolizar e eliminar, ele acumula esse óleo. E aí gera um quadro que todo mundo vê no ultrassom, está escrito lá, esteatose hepática. É muito comum hoje as mulheres vão fazer um ultrassom ginecológico, aí dá uma olhadinha no fígado, esteatose. Os homens vão fazer um ultrassom de próstata, dá uma olhadinha no fígado, esteatose. Então, a esteatose, as pessoas obesas, diabéticas, a esteatose é muito frequente hoje. 48% da população brasileira hoje está com o peso acima do ideal. Esteatose seria gordura no fígado. Gordura no fígado. Mas o que significa isso em relação à saúde desse indivíduo? Em relação à saúde, a esteatose, ao longo do tempo, ela vai gerando a mesma lesão que o álcool, que as medicações, que os vírus. Então, ela pode gerar uma cirrose lá na frente. Pode gerar cirrose. Ela hoje já é a terceira causa mais frequente de cirrose. Ela perde para as hepatites virais, que o indivíduo adquire o vírus em alguma situação, e ela perde para o álcool. A terceira causa mais frequente hoje já é a gordura no fígado. Poxa vida. Porque a população está engordando. E está realmente cada vez mais inteiro. comum, né? Eu ouço muita gente falar, eu tô com gordura no fígado, e pouca gente sabe que isso é alarmante e continua com o mesmo ritmo de vida. E qual seria o tratamento para, no caso, uma esteatose de fígado, que seria gordura no fígado? Então, a esteatose, ela é sempre consequência de uma situação que a pessoa está vivendo. Por exemplo, um diabetes descompensado,
aumento de colesterol na circulação também não controlado, obesidade. Então, ela deve corrigir o fator que está causando a gordura no fígado. Então, ela deve ou emagrecer, ou cuidar do seu diabetes, ou cuidar do seu colesterol. Isso envolve mudança de hábitos, começar a ter uma atividade física regular, porque a pessoa sedentária, ela desenvolve um quadro que a gente chama de resistência à insulina. E isso é um grande fator que causa a gordura no fígado. Então, o sedentarismo é uma condição muito grave que muitas pessoas vivem. Quer dizer, não fazer nenhum tipo de atividade física. Isso deve ser corrigido. Assim como a alimentação, né, Cláudia? A gente sabe que os fast foods se proliferam. E o ritmo de vida das pessoas faz com que elas cada vez mais utilizem esse sistema. Por exemplo, está todo mundo trabalhando, deixa eu tirar 15 minutinhos para comer. Aí come rapidinho um lanche não saudável e volta para o seu trabalho. Então, esse hábito de vida está levando as pessoas a ganharem peso, desequilibrar as gorduras sanguíneas e ter esteatose. Agora, de repente, você fala assim, mas eu como na minha casa mesmo, assim, cuidado, né? Às vezes você faz aquele feijão super caprichado, cheio de bacon, cheio de gordura, cheio de linguiça, tem que tomar cuidado. Ou às vezes você gosta muito de uma fritura, adora um bolinho, adora comer uma coisinha frita, cheia de óleo, também tem que tomar cuidado. Então, não é porque você não come no fast food que a sua alimentação tá super ok, não. A gente já aprendeu aqui e falamos sempre da importância de você fazer uma alimentação equilibrada, balanceada, colocar verduras, fibras, né? Tudo muito bem pensado e equilibrado na sua saúde. Ali a gente separou, então, carne vermelha. A carne vermelha, ela tem um teor de gordura em algumas situações mais alto que outras, não é isso? Então, a carne vermelha, ela é rica em proteínas. Agora, a carne vermelha com a gordura que vem junto à carne, aí sim ela faz mal para o fígado. Só a carne vermelha, a que nós chamamos a carne magra, ela não tem um efeito tóxico para o fígado, porque o fígado transforma esses aminoácidos oferecidos ao corpo em proteínas necessárias. O que nós sabemos é que o excesso de carne todos os dias pode gerar alguns outros problemas. Existem alguns tipos de câncer relacionados ao excesso de oferta de carne vermelha todos os dias. Então, tudo com moderação. Tem que usar com moderação. Ali a gente tem óleo, né? Existe algum tipo de óleo mais recomendado, o que não prejudique o fígado ou não? Não, existe a gordura não saturada, que ela é menos nociva. Mas o importante é a quantidade total de gordura que a pessoa ingere num dia. Para a gente fazer um comparativo, então temos a proteína da carne. 1 grama de proteína oferece ao corpo 4 quilocalorias. 1 grama de açúcar oferece ao corpo 4 quilocalorias. É a quantidade de energia que o corpo produz. 1 grama de óleo oferece 9 quilocalorias. Portanto, a pessoa que ingere muito óleo, ela estará ingerindo muita energia. E essa energia será acumulada e esse acúmulo pode gerar consequências graves como a esteatose. Legal. A gente tem também ali um energético, né? E a gente pensa sempre numa esteatose, uma gordura de fígado, nas pessoas obesas e talvez mais velhas. Mas os jovens que estão tomando tanto energético, isso faz mal para o fígado? Então, os energéticos deve-se tomar muito cuidado com os energéticos. Deve-se observar, na verdade, a composição desse energético. Alguns energéticos contêm esteroides anabolizantes, que são substâncias que não são recomendadas, são recomendadas em condições muito especiais, como, por exemplo, pacientes caquéticos. Se um paciente tem um câncer, caquexia, ele tem uma doença infecciosa crônica, tem caquexia, ele pode usar com controle médico o esteroide anabolizante. Agora, se ele toma o esteroide e ele, sem a recomendação, e ele excede a capacidade, ele corre o risco de ter tumores no fígado, inclusive. Então, sempre observar a composição do energético. Alguns energéticos podem ter excesso de lipídios, outros podem ter álcool, outros podem ter anabolizantes. Então, a composição do energético deve ser muito bem observada antes da sua ingesta. Aí eu já estou pensando, então, agora em você que é jovem, que de repente passa o dia assim, faz um lanchão naquele fast food que todo mundo conhece, aí depois à noite você vai para a balada,
toma um monte, aí tá com sono, manda um energético pra dentro. Olha o risco, que é gravíssimo, né? Porque no final das contas ele tá fazendo uma sobrecarga no fígado gigante. Lembrar que os energéticos muitas vezes são ingeridos antes ou após bebidas alcoólicas. As pessoas às vezes... Ou junto, né? Ou junto com a bebida alcoólica. Então isso é uma associação que não é recomendada. E sempre que ela quiser fazer um uso contínuo de algum energético, consulte um médico ao qual ela tem acesso, leve o energético, leve a bula ou o frasco para que esse médico observe a composição desse energético. E aí, com essa composição, pode-se fazer recomendações se o uso é seguro ou não. Perfeito. A gente tem ali na mesa também enlatados, que também são muito comuns. Né? As donas de casa, na hora da pressa de fazer a comida, acabam usando os enlatados. Eles são prejudiciais? Então, o conteúdo alimentar do enlatado não é prejudicial, mas os conservantes não são bons. Os conservantes, alguns podem ser à base de óleo, outros à base de sal. Então, quem ingere muitos enlatados pode ter as complicações do excesso de sal, do excesso de óleo. A composição lá no recipiente que tem ali aqueles legumes, a composição inclusive é muito saudável. A gente deve lembrar que os pratos saudáveis são os pratos coloridos e com pouco sabor. Aqueles pratos menos coloridos e com muito sabor são os pratos ruins. Por quê? Porque são pratos à base de uma série de condimentos para dar o sabor, muito ricos em óleo, que são os lanches normalmente dos fast foods. Se você põe um prato com saladas, verduras, frutas, tudo que é saudável, o gosto desse prato não é tão intenso, mas é o que realmente é saudável. Perfeito. A gente vai ter um momento onde você participa através da sua pergunta. Então, manda lá no 0 Operadora 11 2202 8432, tá? Agora, tem gente que reclama do fígado depois que vai a uma festa e abusa nos docinhos, nos bolos e come muito doce. Açúcar também faz mal pro fígado? Não, o açúcar não faz mal pro fígado. Ele é de fácil metabolização. O problema do açúcar é a quantidade de energia que ele fornece. O doce nunca é difícil a pessoa se restringir a um docinho, né? Ela acaba excedendo. Então, as pessoas que têm problemas com metabolização de açúcar, os diabéticos, têm que ter cuidado. E quem não tem, uma vez ou outra, comer um pouco a mais de doce não gera problemas para quem não tem problemas com diabetes. O problema do doce é o ganho de peso. Que aí vai comprometer tudo aquilo que a gente frequentemente come muito doce acaba ganhando peso e o ganho de peso vai gerar o problema, não o doce em si. Doutor, a gente falou ainda há pouco sobre o protetor gástrico. Isso no caso do estômago. Se você, por exemplo, está tomando anti-inflamatório, você acaba usando para proteger o estômago. Tem muita gente que usa aquele tubinho amarelinho, não quero falar o nome, principalmente depois que bebe, que usou muito álcool, achando que está protegendo o fígado. Ele protege o fígado? Não, não existem protetores do fígado. Existem substâncias, medicações que são paliativas, que tratam os sintomas da intoxicação ou da lesão do estômago ou do fígado. Então, normalmente, essas substâncias, elas funcionam como analgésicos. Elas adormecem a dor, elas retiram os sintomas, mas a lesão produzida pelo abuso continua. Então, não significa se a pessoa deixa de ter o sintoma que ela não tem a lesão. Tem pessoas que tomam essas substâncias até para poderem abusar do álcool, do energético. Aliás, tem festa que já oferece lá o comprimidinho Quando entra na festa já começa. Para você não depois ter ressaca, né? Isso. E isso aí, não evita. Não evita. Na verdade, não evita nem a lesão e qualquer consequência grave do abuso. Isso evita os sintomas. Mas a pessoa pode não ter sintomas e ter a lesão, o que a leva a uma situação complicada, que ela pode continuar lesando porque não tem os sintomas e depois lá na frente ter uma consequência mais grave. É até pior, né? É bom pior. Quando o corpo avisa. O corpo avisa, exatamente.
E aí, Exatamente. nesse caso, como o corpo não avisa tanto e a gente sabe que o fígado é um órgão tão importante, a gente tem que ficar atento e tomar cuidado. Então, a gente volta no próximo bloco. Você vai ter a chance de fazer a sua pergunta através do 0 operadora 11 2202 8432 e o Dr. Tércio Genzini responde pra gente, ok? Ok. Então, fica aí um pouquinho. Agora, a gente continua com o hepatologista Dr. Tércio Genzini, que vai nos explicar melhor, então, sobre o funcionamento do fígado. E onde é que ele fica aqui, doutor? Então, o fígado ele ocupa a parte superior do abdômen, então logo abaixo das costelas do lado direito. Então aqui a gente vê, esse é um manequim feminino, então a gente vê a mama, logo abaixo tem o rebordo costal, que nós chamamos, que é a parte palpável das costelas aqui no abdômen. E o fígado ele ocupa toda essa parte abaixo das costelas, a parte do meio e a parte lateral direita. Essa parte escura que eu tô vendo é o Isso fígado. já é o fígado. Então, se nós retirarmos aqui essa parte superior, como se tiramos as costelas de cima, então a gente vê que o fígado ele ocupa todo o quadrante superior direito do abdômen. Então, muitas vezes, quando as pessoas põem a mão no local que a gente chama de boca do estômago aqui, né? Que ele fica logo abaixo desse osso chamado apêndice tifoide, no meio do abdômen. Ah, estou com dor de estômago. Ela está palpando, na verdade, o fígado. Porque a parte esquerda do fígado, ela ocupa essa posição do meio do abdômen. Vai até um pouquinho para o lado esquerdo. Ele é o maior órgão do corpo humano. Pesa cerca de 2% do peso da pessoa. Então, quem pesa 70 quilos tem um fígado de 1,4 kg. E ele recebe todo o sangue do aparelho digestivo. Todo o sangue que passa pelo estômago, pelos intestinos. Esse sangue absorve os alimentos que foram ingeridos e passam pelo fígado. O fígado metaboliza esses alimentos e devolve o sangue para um órgão que está logo acima dele, que é o quê? O coração. Então, logo acima do fígado, então, estrategicamente, após passar pelo fígado, o sangue cai no coração. E o coração distribui esse sangue já com substâncias úteis para todo o corpo. Então, as células de todo o corpo vão aproveitar esse sangue já metabolizado pelo fígado com substâncias úteis à sua nutrição e ao seu funcionamento. A gente precisa manter esse órgão extremamente saudável, né? Porque Isso que nós tiramos aqui do lado, corpo só para a gente ter uma explicação anatômica, é o pulmão. Então essa parte do tórax, esse é o pulmão, tá certo? Aqui é o coração. Aqui é o coração e aqui é o fígado. E a gente tem a sensação de que o pulmão fica lá atrás. O pulmão, na verdade, ele ocupa toda a região torácica anterior e posterior. O pulmão, ele envolve o coração pela parte da frente e pela parte de trás. Então Ele expande todo o tórax, toda a parte do tórax, atrás ou na frente, e ele inclusive desce um pouquinho para frente do fígado, né? Como a gente mostra aqui, se a gente colocar aqui de volta no manequim, é uma representação muito próxima do real. Ele desce um pouquinho aqui até na frente do fígado, porque ele vai até o rebordo da costela. Onde tem costela, o pulmão chega, entendeu? Onde tem esse osso no tórax, o pulmão chega. Dificilmente, então, a gente toca o estômago, porque aqui, então, é fígado. Aqui na Se eu frente, desço, isso. sim, é estômago, não é isso? Exatamente, tem que descer. Abaixo do fígado está o estômago. Ok. Bom, tem muitas perguntas e aí agora é hora da gente atender vamos tentar aos respondê-las, telespectadores. A Daniela, ela gostaria de saber se uma pessoa que retirou a vesícula continua com as funções normais do fígado. O médico dela disse que sim, mas ela percebeu uma modificação na digestão e também o intestino depois da retirada da vesícula. O que o senhor diz a respeito? Daniela, né? Daniela. Então, a Daniela, a vesícula, Daniela, funciona como um reservatório. Então, o fígado produz a bile, essa bile vai ao intestino fazer a digestão de gorduras e a vesícula serve como um reservatório. Quando a gordura chega, a vesícula esvazia e joga um pouquinho mais de bile para facilitar essa digestão. Quando se retira a vesícula, o fígado, que por dentro dele tem o que a gente chama de árvore biliar, a árvore biliar é como uma árvore mesmo. Imagina que as folhas de uma árvore são as células que produzem a bile e os galhos vão recolhendo essa bile das folhas, até se juntar num tronco que é o duto comum. Então essa árvore toda se dilata um pouquinho e armazena essa bile. Quando remove a vesícula, o fígado normalmente compensa a função da vesícula e não existem sintomas. Entretanto, alguns pacientes podem ter duas situações. Uma
dificuldade na digestão de gorduras, porque não tem mais o reservatório. Então, toda vez que comer um pouquinho a mais de gordura, vai ter um problema que ele relaciona como problema de digestão. E a segunda parte é que a bile constantemente sendo jogada pelo fígado no intestino, sem o reservatório, que é a vesícula, pode gerar um aumento do hábito intestinal, que nós chamamos de diarreia colerética. Quer dizer, muita bile estimula o intestino solta um pouco. Podem existir essas duas situações, não são frequentes, mas se for o caso dela, tem um tratamento e ela pode voltar a ter as suas funções normais. Ok, obrigada. A Marlene diz que tem esteatose hepática e gostaria de saber qual é o prognóstico, o que ela deve fazer sobre os hábitos alimentares. Então, a Marlene deve tomar precauções nos seus hábitos alimentares, evitando os alimentos energéticos, evitando os açúcares, as massas e as gorduras. Ela deve imediatamente começar a colocar atividade física como uma rotina em sua vida e, se ela estiver com peso acima do ideal, deve perder peso e deve fazer controles das enzimas do fígado para ver se seu fígado está ou não sendo afetado, assim como do colesterol, triglicérides, para ver se ela não tem também um risco cardíaco. Lembrar que a esteatose faz parte de um conjunto de problemas e todos eles devem ser tratados, senão, no futuro, ela poderá ter consequências graves. Ok. A Camila Santos, ela pergunta se uma criança que aos 2 meses de idade tomou albendazol de 15 ml, dividido em 3 dias, de 5, 5 e 5, ela pode ter problemas do fígado, no fígado, né, por causa disso. Não, o albendazol não é uma medicação normalmente tóxica, principalmente nas doses recomendadas pelos pediatras. Ela deve ter tomado albendazol recomendado por um pediatra. É um vermífugo, para eliminar algum tipo de problema de vermes que ela tinha. Se ela tomou só uma vez e hoje ela já está numa fase adulta, certamente não tem problemas. Se ela tomou há pouco tempo, retorne ao pediatra, que no exame clínico ele vai investigar se existe algum possível sinal de intoxicação. Se tiver sinal, os exames vão mostrar. Ok. A Albina Crivelli do Nascimento, ela é de Roraima. Ela disse que fez um tratamento há 4 anos de terapia e aí ficou com o fígado ruim. Ela toma omeprazol todo dia, mas não está resolvendo. O que ela faz? Então, o omeprazol que ela toma é uma medicação para bloquear a produção de ácido pelo estômago. Então, ele não atua no fígado. Então, esse mal-estar que ela tem deve ser definido. A causa deve ser procurada. Se a causa é um problema no estômago, aí sim o omeprazol pode ajudá-la, ou se a causa tem um outro problema, intestinal ou hepático, esse mal-estar abdominal, a primeira coisa é investigar. Tomando omeprazol, ele não está tratando nada no fígado. Então, se ela tem algum problema no fígado, deve procurar especificamente qual é esse problema e tratar a sua causa. Ok. A Elisete de Viamão, ela diz que o pai tomou um anti-inflamatório de uso contínuo, que é o ibuprofeno, e ela gostaria de saber se ele deve ou não continuar com esse medicamento. A médica que receitou disse que não causa dano ao fígado. Se estiver tomando sob recomendação médica, provavelmente essa médica deve estar monitorizando se existe ou não toxicidade. Os anti-inflamatórios podem ser tóxicos aos rins, podem ser tóxicos ao estômago, podem ser tóxicos ao fígado. Então, as 3 situações devem ser investigadas em todo mundo que faz uso contínuo de anti-inflamatórios. Ok. Luciano de Goiânia, ele pergunta se café faz mal para o fígado. O café em excesso pode fazer um pouquinho de mal para o estômago, mas recentemente saíram muitos estudos na área médica mostrando que o café para o fígado é bom. Então, as pessoas que tomam 3 xícaras de café num dia, as pessoas que toleram bem, que o estômago tolera bem essa ingesta, 3 xícaras de cafés por dia protegem o fígado, principalmente nos portadores de doenças crônicas. Então, a mais nova novidade, a mais nova informação é que o café faz bem para o fígado. Uma boa notícia, a gente sempre fica falando das restrições, né? A Zilda Borchetti, de São Paulo, diz que tem gordura no fígado e ela toma metadoxil de 500 miligramas. Ela quer saber se é isso mesmo, se faz bem e por quanto tempo ela deve tomar esse medicamento. Não, o metadoxil não tem ação na esteatose. O metadoxil ele tem outra função de evitar, de reduzir a produção de acetaldeído, que é uma outra via, é um outro caminho para evitar alguns tipos de intoxicação. A esteatose deve ser buscada a causa.
Por exemplo, bebida alcoólica é causa de esteatose. Excesso de peso, já falamos, diabetes, excesso de colesterol, medicações, hepatites virais. Então, a causa da esteatose deve ser identificada e deve ser tratada com recomendações específicas de acordo com cada causa. A Alexandra Andrade, ela pergunta se o inchaço e uma dor forte do lado direito pode ter relação com o fígado. Pode ter sim. O fígado ele fica exatamente do lado direito, no quadrante superior direito do abdômen. Então, se a dor é do lado direito, pode ter relação, mas lembrar que do lado direito não tem só o fígado, tem o começo do intestino, que é o duodeno, tem o intestino grosso, que é o cólon, tem o rim direito, tem outros órgãos que podem gerar esse problema. Como é do lado do fígado, pode ter relação, deve ser investigado. Ok. A Gilzabete Santos do Nascimento, ela é de Ribeira do Pombal, na Bahia. Ela diz que a mãe tem 84 anos e faz uso contínuo do chá da semente de pichilim. Ela pergunta se esse chá pode causar algum dano no fígado. Eu não conheço. Olha, eu também não conheço esse chá, é a primeira vez que eu sou apresentado. É assim, o que a gente tem que ver nos chás, de todos os chás, é a composição do chá. Quando se pega uma erva qualquer, a gente vê que na composição dessa erva existem dezenas de substâncias. Mas se ela já faz uso contínuo e não sente nenhum efeito colateral, efeito ruim, o mais recomendável é que ela faça exames de sangue, um ultrassom, que verifiquem se está tudo bem. Se os exames estiverem bons, provavelmente esse chá não é nocivo e se ela se sente bem com ele, não há por que descontinuar. A Kátia de Salvador pergunta sobre a substância silimarina. É eficiente para a esteatose hepática? Não, a silimarina ela é considerada um protetor de fígado. Na verdade, ela é um aminoácido que entra na composição de algumas substâncias que atenuam o efeito de algumas drogas sobre o fígado. Sobre a esteatose especificamente, ela também não tem efeito. Novamente, deve-se identificar a causa da esteatose e tratar a causa. A silimarina ela é utilizada, é recomendada muitas vezes como protetor, não é um protetor, mas ela pode aliviar alguns sintomas. Ok. A Sheila do Rio de Janeiro, ela diz que quando ela come alguns alimentos tem uma cólica muito forte, logo em seguida uma diarreia. Pergunta se isso pode ser fígado. Olha, normalmente o fígado não dá cólica. As cólicas acontecem nas vísceras ocas, que são o fígado ele é um órgão maciço. As vísceras ocas são as vísceras que apresentam um espaço vazio dentro. Então, por exemplo, a vesícula biliar é uma víscera oca. Ela está preenchida por um líquido. O estômago é uma víscera oca, o intestino. Então, as cólicas normalmente são produzidas por vísceras ocas. Então, se ela tem cólica após a alimentação, lembra um problema na vesícula, lembra um problema no estômago, ou até no próprio cólon. A gente até falou de intolerância alimentar também na semana passada com esses sintomas. As intolerâncias alimentares, elas dão sintomas por contrações intestinais. Então, o fígado fica um pouco fora desse conjunto de doenças que causam esse problema. Ok. A Cici, ela disse que o marido fez exames de hemograma, fez exames sobre o fígado também, e o único alterado foi o GGT de 153. Ela pergunta se isso é esteatose. Pode ser esteatose. A GGT pode ser esteatose, pode ser uso excessivo de bebida alcoólica, pode ser uso de medicações, podem ser hepatites virais. O fato é o seguinte, a GGT elevada, nesse nível 150, é um problema sério que deve ser tratado. Porque ao longo dos anos, se permanecer assim, haverá uma consequência grave no fígado. Indica que está havendo uma lesão do fígado ou das vias biliares. Até problemas no pâncreas podem aumentar a GGT. Então, deve ser investigada a causa da GGT. Esteatose é um dos problemas que aumenta a GGT, mas pode ser um problema na vesícula biliar, no pâncreas. Deve ser investigado e tratado, senão algo grave pode acontecer. Ok. A Natália, ela tem mais de um ano que foi diagnosticada com gordura no fígado, pedra na vesícula, hepatite medicamentosa. Ela retirou a vesícula, mas não consegue se livrar da gordura. Ela já emagreceu, mas continua passando muito mal. Ela gostaria de uma opinião. Bom, ela deve ter, se o problema dela é o sobrepeso e ela já tratou, talvez ela deve começar, uma recomendação muito importante para o tratamento de esteatose é a atividade física.
porque existe aquela condição que eu falei de resistência à insulina, que a atividade física ajuda a tratar. Se ela não conseguiu, existem algumas medicações específicas para esteatose, que ela deve procurar o hepatologista ou o gastroenterologista para que ele recomende e com essas medicações tente atenuar esse quadro ou reverter esse quadro de esteatose. Ok. A Elísia Bastos de Almeida, ela disse que tomou muito medicamento para pressão e afetou o fígado. Quase tudo que ela come fica com uma barriga muito inchada, com muito mal-estar. Então, a primeira coisa é controlar a medicação, né? Nunca fazer uso de medicação sem controle ou não exceder o uso recomendado da medicação. Qualquer medicação pode ser deletéria ao fígado, desde que tomada em doses inadequadas. Então, ela deve procurar provavelmente o cardiologista ou o clínico que recomendou as medicações da pressão, saber se essas medicações estão em uso adequado e dosar as enzimas do fígado para ver se está havendo lesão. Se estiver havendo lesão, as medicações devem ser trocadas. Então, ela deve retornar ao seu médico, relatar esses sintomas e fazer exames específicos para ver se está havendo alguma consequência ruim. A Elizabeth Souza pergunta sobre transplante de fígado. Qual é a porcentagem que pode ser retirada? Então, no transplante, normalmente, a pessoa que vai receber o órgão inteiro é retirado, porque o fígado inteiro está ruim. As pessoas que têm um problema numa parte do fígado, por exemplo, um câncer, um tumor numa parte do fígado, essa parte do fígado pode ser removida e se ela ficar com 30%, 40% do seu fígado, ele se recupera, ele se recompõe. Agora, quem vai doar, a pergunta dela é quanto a parte que pode ser retirada. Talvez ela esteja se referindo a um doador de fígado vivo, porque normalmente os transplantes são feitos com um doador morto. A pessoa que está em morte encefálica, aí retira o fígado inteiro desse doador morto e coloca numa pessoa o fígado inteiro em alguém que está com doença do fígado. Agora, um doador vivo de fígado, até 60% do fígado desse doador é retirado sem consequências à sequência da sua vida. Então, ele pode doar 60%, salvar a vida de um ente querido e continuar tendo uma vida normal. E quando ele doa esse 60%, esse fígado vai ser regenerado naturalmente? Ele cresce em 4 meses, ele está praticamente num volume normal. O fígado, a gente diz que o fígado cresce que nem o cabelo. Coisa boa. É isso mesmo. A última pergunta é da Giovanni Vicentini. Ela diz que o pai tem excesso de ferro no sangue, diarreia constante. Isso pode estar associado? Então, o excesso de ferro no sangue é uma doença normalmente tratada pelos hematologistas, mas pode trazer uma consequência no fígado chamada hemocromatose. Então, é assim, o excesso de ferro no sangue deve ser tratado ou se retirando o ferro do sangue, com medicações ou até sangrias, retirando a ingesta de ferro ou dificultando a absorção. Veja, ela deve procurar um hematologista, que é o especialista em doenças do sangue, e tratar esse excesso de ferro do sangue para não ter consequências mais na frente, que podem ser cardíacas, hepáticas ou até mesmo pancreáticas. Bom, e hoje a gente está conversando com um especialista que é hepatologista, e aí, para problemas do fígado, essa especialidade. Essa especialidade, a hepatologia, exatamente. Então, você cuida do seu fígado, viu? E procure um hepatologista se você já está com alguns problemas que precisam, como a gente aprendeu aqui, esses problemas precisam ser tratados de forma séria, né? A gente tem que levar a sério. O contato do Hospital Bandeirantes é hospitalbandeirantes.com.br e o médico que conversou com a gente nos ensinou bastante, Dr. Técio Genzini. Genzini, exato. Muito obrigada. Quero que você volte mais vezes. Foi um prazer. Aprendemos muito contigo hoje, foi muito bom, viu? Obrigado pelo convite. Muito obrigada, até a próxima oportunidade. Até logo. Tchau, ótimo dia. Tchau, um ótimo Obrigada. programa. Até logo.